Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre irregularidades de verbos no presente de indicativo. Vamos aprender casos especiais em espanhol. Primeiramente, nós vamos lembrar o que são verbos regulares. E para isso, vou colocar aqui para vocês 3 verbos. Então, inicialmente, para nós recordarmos, vamos ver o que são verbos regulares, verbos regulares. E temos 3 verbos nas 3 conjugações em espanhol. Amar, verbo de primeira conjugação, termina em ar. Nós temos beber, verbo de segunda conjugação, termina em er. E temos partir, verbo de terceira conjugação, terminado em ir. Bem, nós temos aqui ao lado os pronombres personais, com os quais conjugamos os verbos, e aí vamos entender por que é que eles são regulares. Então vamos mais um pouquinho adiante na apresentação. Então todos os verbos terminados em ar, no presente de indicativo, vão ter essas terminações. O, as, a, amos, ais, an. Os verbos que são de segunda conjugação vão ter essas terminações. O, es, e, emos, eis, en. E os verbos terminados em ir têm essas terminações. O, es, e, imos, is, en. Então, cada pronome vai indicar a terminação para cada conjugação. Mais adiante, nós vamos ver o que é, então, essa regularidade. A irregularidade nada mais é que isto aqui. Nós temos o radical desses verbos, a raiz desses verbos. Então, os verbos que são regulares, vão manter o radical da mesma maneira em todas as pessoas em que são conjugados. Então, todas as pessoas aqui vão manter os verbos com esse mesmo radical. Como nós podemos ver aqui, o verbo amar, terminação AR, se nós tirarmos essa terminação, vai manter o radical em todas as pessoas. Da mesma forma, beber, tirarmos a terminação de infinitivo, vai manter o mesmo radical em todas as pessoas. E partir também, se nós tirarmos a terminação, ao conjugarmos, esse verbo vai manter a mesma raiz em todas as pessoas. Então, para concluirmos essa parte dos verbos regulares, nós temos aqui esses verbos, como eu falei, com as suas terminações de infinitivo. Então, aqui, de primeira, amar, de primeira conjugação, beber, de segunda conjugação, e partir, de terceira conjugação. Então, como nós vimos, essas são as terminações e eles mantêm o radical. Observe como esse radical é inalterado. Por causa disso que eles são regulares. O que nós vamos guardar hoje são essas terminações aqui de segunda e terceira conjugação, que nós vamos ver um caso especial de regularidade dos verbos. Então, aqui lembramos o que são verbos regulares. E agora nós vamos estudar os irregulares, mas vamos estudar primeiramente um caso especial, porque são alguns casos, existem alguns casos, mas hoje nós vamos aprender um especificamente. Nós temos então aqui verbos irregulares, que são formados com a raiz. Ele vai ter a raiz, vai ser a mesma, só que nós vamos acrescentar um re, em espanhol essa letra se chama re, e a desinência, a terminação específica para cada pessoa. Isso somente na primeira persona del singular. Primeira persona del singular, que é o yo. Então, essa é uma irregularidade específica que vamos estudar hoje. Continuando, nós temos aqui os 3 verbos que vamos estudar. Nós temos poner, que significa pôr, e ele é de segunda conjugação. Nós temos o verbo salir, que é de terceira conjugação, porque termina em ir, ir. E nós temos
valer, que significa valer, né? É de segunda conjugação, porque termina em ER. Então, temos poner, salir, valer. Por, sair, valer. Eu quero que vocês observem esse caso específico, porque o radical se mantém. O radical se mantém conforme está aqui, nos verbos, ao tirarmos essas terminações de infinitivo, né? Então, o radical também se mantém em salir e também em valer. Porém, na primeira persona, nós temos aqui esse acréscimo da letra re entre o radical e a desinência. Então, nós temos pongo, salgo e valgo, que significam, respectivamente, ponho, saio e valho. Então, dessa maneira é que é formada essa irregularidade com esses três verbos especificamente. Vamos observar aqui as terminações, como eu falei, são as mesmas terminações dos verbos regulares. São as mesmas terminações. Então, para cada pessoa, cada terminação especificamente, como vocês podem observar. E agora vamos ver o radical. Nós temos aí o radical que se mantém até o final. Em todos eles, o radical se mantém até o final. Se não fosse por esse detalhe no yo, na primeira persona dele singular, esse verbo seria naturalmente um regular em espanhol. Porém, tem esse detalhe, que na primeira persona del singular, yo, eu acrescento uma letra re nesses verbos entre o radical e a desinência, ou a terminação. Então fica pongo, salgo e valgo. Ponho, saio e valho. Então vamos conjugar cada verbo. Vamos primeiro aqui conjugar o verbo poner. Nós temos yo pongo, tu pones, él pone. Nosotros ponemos, vosotros ponéis, ellos ponen. Agora o verbo salir. Yo salgo, tu sales, él sale. Nosotros salimos, vosotros salís, ellos salen. E agora o verbo valer. Yo valgo, tu vales, él vale. Nosotros valemos, vosotros valéis, ellos valem. Então, na nossa aula de hoje, nós vimos especificamente essa irregularidade quando nós acrescentamos nesses três verbos específicos a letra re entre o radical e a terminação na primeira persona dele singular, que é o yo, e nós vamos ver mais detalhes na apostila e também os exercícios. Então, nos vemos na apostila. Tchau, tchau.